Essa é a peça que nós vamos trabalhar hoje, uma porta-lingerie dupla ou porta-lingerie mágica. Por que porta-lingerie mágica? Porque ela possui duas aberturas e os forros da peça, eles são individuais e as peças não se encontram dentro dela. A gente vai poder armazenar de forma separada as nossas peças íntimas. É uma peça muito boa de venda, uma peça que todo mundo gosta de ser presenteado, muito útil para levar nas viagens, e a gente vai poder soltar a nossa criatividade na confecção dessas peças. Olha para vocês verem as combinações que eu fiz de tecidos entre si, variei nos detalhes da peça, algumas eu coloquei lacinho, outras eu fiz a aplicação de espartilho, coloquei botõezinhos de madeira para decorar. Aí a criatividade na produção fica por conta de vocês. Mas vamos para a produção da peça. A gente vai precisar, como matéria-prima, de tecido principal, manta, no caso eu utilizo AR2, tecido para forro, 2 zíperes. Vamos precisar de uma alça, no caso essa alça que eu confeccionei da forma que eu esperava, e eu utilizei essa alça de nylon e cobri ela para chegar no resultado final dessa alça aqui. Então, se vocês não tiverem essa alça de nylon, vocês cortam uma tira da manta acrílica e chegam também nessa alça, não precisam se preocupar, tá? Então, vamos recapitulando aqui. Nós vamos precisar de 2 cortes de 25 por 35 no tecido principal, 2 cortes da mesma medida na manta acrílica, e para o forro nós vamos precisar de 4 cortes com essa medida de 25 por 35. Então, depois de já cortados os tecidos que a gente vai utilizar, a gente vai precisar também da alça, que nós vamos chegar nessa alça aqui. Vamos utilizar 2 zíperes, no caso eu uso o zíper de metro, então eu corto 2 zíperes de 28 centímetros cada, mas vocês podem usar o zíper pronto também, tá? Esse detalhezinho aqui na ponta, eu aprendi no canal da Fernanda, do By Fê Atelier. Para fazer esses detalhezinhos, nós vamos precisar de 4 tirinhas com medida de 8 centímetros por 4 centímetros, para a gente chegar nesse resultado final aqui. A alça, eu utilizo uma alça de 26 centímetros, tá? Se vocês forem cobrir a alça de nylon, vocês vão cortar essa medida. Se vocês forem utilizar a manta também. Então, no final, a minha alça ela fica com 3 centímetros de largura e 26 de comprimento. Nas pontinhas, eu reservo mais ou menos 2 dedos de alça aberta, dobro ela no meio e faço uma costurinha, por isso que a alça fica nesse formato. Então, vamos começar a confecção da nossa peça. Aqui eu já dei uma adiantada para o vídeo não ficar muito longo, mas eu coloquei aqui, sobrepus o tecido principal no corte de manta, passei uma costurinha de segurança em volta e fiz a aplicação que eu escolhi para essa peça. No caso aqui, eu utilizo o papel termocolante. Aí eu fiz os cortes, já fixei o tecido aqui com o papel termocolante. Vou adicionar aqui a minha etiquetinha na peça e vou vir fazendo os bordados aqui por cima para dar o acabamento final na peça. Essa peça aqui já tá pronta, olha para vocês verem. Eu utilizo a máquina, né? Fazendo alguns detalhes aqui no bordado. Alguns eu coloco aplicaçãozinha de crochê, alguns eu utilizo peças de madeira e assim eu vou trabalhando os detalhes da minha peça. Nesse caso aqui, a cliente pediu para personalizar com o nome dela, por isso que está escrito Grazi aqui, tá? Que é o nome da minha cliente. Mas vocês podem ver que a peça aqui agora, ela já tá toda bordadinha. Ela já dei os toques finais aqui na peça, já preguei minha etiqueta, tá tudo prontinho. Aí agora a gente vai partir para montagem do nosso porta-lingerie. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou observar o lado que eu quero que fique a abertura do meu zíper, né? E vou posicionar o meu zíper sobre a minha peça aqui. Eu vou usar o lado direito do zíper com o lado direito da minha peça. Posicionei ele aqui com a abertura voltada para cima e posicionei sobre esse corte aqui um tecido de forro. Aí eu vou alfinetar aqui o zíper entre o tecido de forro e o tecido principal. Vou alfinetar para que isso não fique dançando e vou passar uma costura reta aqui, prendendo as duas peças e o zíper. Olha aqui na máquina como é que fica. A gente passa uma costura reta, unindo as 3 partes. O
tecido principal já sobreposto na manta, já fixado na manta, o zíper com o lado direito voltado para o lado direito da peça e o tecido de forro. No meu caso aqui, o tecido de forro ele é liso, então não precisei me preocupar. Mas se fosse um tecido estampado, né, eu ia utilizar o lado direito, voltado para o lado direito da peça, e assim ficaria a montagem da primeira etapa da minha peça. Depois de terminar de passar essa costura unindo o tecido principal, o zíper e o forro, o que eu preciso fazer? Eu estou usando aqui uma linha de outra cor também para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Mas o ideal é usar uma linha da própria cor do tecido que a gente está utilizando. Aí, o que eu faço? Depois de ter passado essa costura reta, o que eu fiz? Eu abri o tecido de forro para um lado, o tecido principal para o outro, e eu vim passando uma costura, rebatendo aqui o meu forro. Por quê? Porque na hora que eu for abrir este zíper, o meu forro não vai correr o risco dele grudar ali na abertura do zíper. Então, depois de ter passado a costura reta, eu venho, abro o forro no sentido contrário ao que estava a peça e venho rebatendo a costura. Vocês podem ver que eu tomo cuidado aí na hora de passar a agulha para não quebrar na hora que ela passar perto da abertura do zíper. Então, depois que a gente passou a costura reta e rebateu do lado aqui do zíper, a gente vira o forro para o lado da peça principal. Aí a gente vai prender aqui o forro com alfinetes para a gente continuar montando a peça e não correr o risco de cometer algum erro na hora das finalizações aqui. Então, o que a gente faz? Agora, a gente coloca a outra peça principal sobre a que a gente pôs o zíper, para garantir que todas as duas aplicações vão ficar posicionadas para o mesmo lado, né, para não ficar uma de cabeça para cima, uma de cabeça para baixo. Aí a gente sobrepõe aqui o lado direito da peça com o lado direito, coloca um tecido de forro aqui sobre o zíper e repete o processo de alfinetar o tecido principal com o zíper e o forro, volta para a máquina para passar uma outra costura reta, torna a repetir o processo de abrir o forro e rebater a costura. A gente vai repetir isso até conseguir unir todas as peças, tá? Aí agora que a gente já aprendeu mais essa parte, já rebateu a costura, nós vamos ficar com 2 tecidos principais e 2 tecidos de forro com o zíper entre eles, tá? Não esquecer de rebater a costura aí do lado do forro, para não ficar agarrando depois. Aí agora a gente vai unir as duas partes do forro para o mesmo lado e as duas partes principais para o mesmo lado. O forro a gente vai prender as duas partes aqui com alfinete. E as duas partes principais, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o segundo zíper, vai conferir que a abertura dele fique para o mesmo lado da outra abertura, para os dois abrir para o mesmo lado, né? Ficar abrindo para cima, um para baixo. Aí a gente coloca o lado direito do zíper no cantinho ali da peça que estava sem o zíper, vai sobrepor a terceira parte do forro e alfinetar, como a gente fez anteriormente, volta para a máquina e repete o mesmo processo. Passa a costura reta, abre o forro e rebate. Então, a gente já fez isso 3 vezes. Agora, vocês podem observar que a gente vai estar com uma parte ainda aberta. Aí, o que a gente vai fazer? Para fechar essa parte, a gente vai pegar o zíper, sobrepor ele aí no cantinho, unindo bem as duas pontas, colocar a última parte do forro que falta, alfinetar de novo, voltar para a máquina para passar uma costura reta, abrir, rebater a costura. Que aí a gente já tá chegando na metade aí da montagem da nossa peça, tá? Aí vamos alfinetar direitinho, unindo bem os cantinhos. Essa sobrinha que fica nas pontas aí do acabamento do zíper não tem problema não, que depois a gente vai tirar. Então agora nós estamos com as 4 partes do forro já presas e rebatidas aqui no zíper. As duas partes principais também já estão colocadas aqui. A gente ficou com a peça da seguinte forma: 2 forros para um lado, 2 tecidos principais aqui no meio e 2 forros para o outro lado. Então,
os dois forros, a gente prendeu todos os dois com alfinete. Aí aqui agora a gente vai olhar o lado que a nossa aplicação vai ficar, se os dois bateu certinho. A gente vai agora colocar a alça. Essa alça, como eu mostrei para vocês, o que que eu fiz? Eu peguei a alça de nylon, encapei ela, deixei sobrar 2 dedos para um lado, 2 dedos para o outro, ela aberta, e vim passei uma costura aqui no meio, fechando a alça só no meio, para ela ficar com esse formato. Aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou encaixar a alça aqui na parte de dentro, entre as duas partes principais. Só que eu vou encaixar ela de cabeça para baixo, porque na hora que eu desvirar a peça, ela vai ficar posicionada da forma correta. Então eu vou dar um espaço de 2 dedos do cantinho e prendo um lado da alça com zíper e faço a mesma coisa do outro lado, tá vendo? Ela ficou de cabeça para baixo, mas na hora que eu desvirar, ela vai estar posicionada da forma correta. Aí o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou alinhar bem os cantinhos da parte principal aqui da nossa peça, para na hora que eu passar a costura não ficar tudo torto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, do lado de baixo, alinho bem aqui no cantinho onde está o zíper, prendo ou com prendedor ou com alfinete, que vocês acharem melhor, para ficar tudo bem alinhadinho. E agora, o que que eu vou fazer? No cantinho do forro, eu vou deixar uma abertura de mais ou menos 10 centímetros, porque é por essa abertura que eu vou desvirar a peça. E vou passar uma costura em volta de toda a peça, de fora a fora, costurando a peça. Eu uso margem mais ou menos de 1 centímetro aí de costura, tá? Depois de tudo costuradinho, vocês estão vendo a linha aí, eu pus de cor diferente para dar para vocês observarem. Pela abertura que eu deixei, eu enfio a minha mão, aí eu vou abrir os dois zíperes, vou até o finalzinho da peça e vou desvirar. Eu acelerei um pouco o vídeo aqui para não ficar muito longo, mas vocês vão desvirando a peça com muito cuidado, tá? Porque essa parte onde que tá a manta fica um pouquinho mais grosseira, então tem que ir desvirando com cuidado, até porque a gente não quer danificar a peça, né? Então eu vou desvirando toda a peça, passando aí o zíper com cuidado, passando a parte da alça com cuidado, até o finalzinho, tá bom? Vou desvirando tudo devagarzinho. Depois que já tá tudo desvirado, eu venho, ajeito bem os cantinhos da peça, de um lado e do outro do forro, para desvirar bem desvirado os cantinhos. Ajeito bem a peça aqui no fundo, nos cantinhos ali onde fica o zíper, tá? Desviro bem desviradinha a peça. A abertura que eu deixei no forro, o que que eu vou fazer aqui agora? Ou eu vou passar uma costura reta nessa abertura na máquina mesmo, ou eu posso também fechar a mão, fica a critério de vocês, tá vendo? Pode fechar a mão ou só passar uma costura reta. Depois eu venho e ajeito para dentro aqui o forro de um dos lados, do outro lado eu venho e encaixo ele por cima do outro forro, ajeitando bem no cantinho e fecho a nossa peça aí, ó. Tá prontinha a nossa peça. Se vocês quiserem, pode passar com ferro aí para ela ficar mais ajeitadinha. E aí fica a critério de vocês a decoração. Super fácil e rápida, não é mesmo? Deixe seu like e curta o nosso canal. Beijo para todas!